Boa tarde, amigos. Estamos abrindo mais um preliminar à imagem do futebol aqui na Ubra TV, programa que você confere ao vivo também no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, além de todas as plataformas que você já conhece da nossa Ubra TV. Nesse dia 7 de dezembro, quinta-feira, 7 de dezembro de 2017, dia em que a nação tricolor comemora o primeiro ano do título da Copa do Brasil, que de certa forma foi o início dessa campanha vitoriosa do tricampeonato da América. Com aquela vaga, o Grêmio avançou para a fase de grupos, teve o caminho que acabou obtendo na Copa Libertadores e culminou agora, neste momento, no tricampeonato da América. A gente vai reproduzir no Gol na Memória, lá no finalzinho do programa, uma pequena homenagem à torcida gremista com esse título tricolor da Copa do Brasil de 2016. Hoje, a gente já estava debatendo aqui nos bastidores com o Raul Rocha, ex-jogador, conselheiro do Grêmio, figura importante, conhecida dos bastidores do tricolor, e também com o Fabiano Barbosa, radialista da Rádio Saldanha On, que é um projeto novo voltado para a internet. E aqui no preliminar nós abrimos muito para os nossos colegas, parceiros destes novos veículos. Nós estávamos debatendo o principal assunto, não só do dia, mas da semana. Como o Renato vai armar o Grêmio para a primeira partida do Mundial? Pensando, claro, sempre na semifinal. Jogo com o Real Madrid é preocupação para quarta-feira em diante, porque na quarta o próprio Real Madrid tem que garantir vaga, mas ninguém tem dúvida de que vai fazer isso. Mas como o Renato vai preparar a equipe para terça-feira? Delegação do Grêmio, os 2 voos da delegação gremista estão nesse momento já em deslocamento para Dubai, para o destino final do Grêmio. A delegação que saiu de Londres vai chegar um pouquinho antes, mas os 2 grupos vão se unir em Dubai para seguir uma viagem ainda de mais 150 quilômetros até o hotel onde o Grêmio ficará concentrado para a semifinal. As opções que tem o Renato, meu amigo Raul: Maicon, voltando de lesão, ou o Michel, que pode ser colocado até como uma tendência nesse momento. O histórico do Renato não indica apostar no Maicon, mas a experiência do capitão pode pesar. Boa tarde. Boa tarde, Maurício, Fabiano. É uma dúvida que o Renato deve, já na saída aqui de Porto Alegre, ter colocado, né, para ser dirimida, enfim, até pela função do técnico, né? O técnico é aquele sujeito que decide diariamente situações da equipe, situações do grupo, quem ele escolhe para jogar, quem ele vai tirar para que a equipe melhore, enfim, é a função dele esta, né? E o Renato se mostrou um sujeito extremamente corajoso, né? Vou te pedir para aproximar bem, Raul, porque esse microfone é para ser bem direcional e para que a gente consiga te ouvir ao máximo. Mas o Renato é um sujeito extremamente corajoso, mostrou isso no final da Libertadores, aliás, mostrou isso já o ano passado e esse ano, né? Então, eu acho que essa dúvida, tem 2 caminhos que ele pode tomar. E os 2 que o Renato, nesse momento, tomar, a gente assina embaixo. Porque as escolhas dele só nos têm dado alegria, né? Então, ele está com carta branca, azul e preta para fazer o que ele quiser, né? Por quê? Porque deu o resultado. Então, durante o ano ele já teve essa condição de escolher, né, bem tranquilo as opções de colocação de jogador dentro de campo. Mas, como tu falou, Maurício, o Michael é o sujeito que tem a experiência. Ele é o mais próximo do estilo de jogo do Arthur porque ele tem um bom passe, né? Ele é um jogador de movimento, toca e aparece para receber. A única dúvida em relação ao próprio Michael é se ele está já em condições de enfrentar uma partida de 90 minutos e tal. Que o Grêmio tem que passar por esse jogo, né? Que é o primeiro, no dia 12. E depois tem o meio-campo com o Michel, né? E o Jailson, que são 2 jogadores voluntariosos, são um pouco mais defensivos em relação ao próprio Michael, né? Um pouco diferente o estilo de jogo, mas sem dúvida estão numa fase muito boa, que também o Grêmio vai estar bem servido. Então, como eu disse, nós vamos deixar que o Renato escolha, que durma com esse bom problema e possa já resolver essa situação do meio-campo com a falta do Arthur, e realmente a gente sabe que faz falta.
mas nós estamos com uma figura muito boa para escolher isso. O Renato que está acertando, não dá para dizer tudo, mas mesmo quando ele não acerta, quando faz uma substituição que quem está olhando diz, pô, mas como que tu está fazendo isso? Tá funcionando, né, Fabiano? Boa tarde. Boa tarde, Maurício, Raul. Eu acho que o Renato ele tá na fase de que quando erra, pro torcedor ele acerta, né? Ele tem um respaldo do torcedor e eu tive aí a oportunidade, Maurício, Raul, na última semana acompanhar o Grêmio lá na Argentina, em Lanús. Alguns problemas de logística, acabamos embarcando e acompanhando o torcedor do Grêmio. Então foram 50 horas de conversa, vamos dizer assim, e deu para sentir muito o sentimento do torcedor e é muito próximo disso que o Raul falou. Ele tem a credibilidade de errar e o torcedor aplaudir, né? Lógico que tem que errar tem a hora de errar, né? Eu acho que agora o Grêmio não está mais em busca do Mundial. O Grêmio está no Mundial e agora não pode errar. E o pensamento eu acho que é passo a passo mesmo, né? Terça-feira não tem definido ainda este confronto, mas eu acho que a tendência é do Michel, né? Porque o Maicon, ele tá sem ritmo, muito tempo fora, mas como o Raul falou, ele tem o passe, ele tem uma identidade tática muito mais parecida do que o Arthur, mas o Michel já voltou, tá treinando, tem o entrosamento com o grupo. Eu acho que dificilmente o Renato vai colocar em campo alguém que está voltando. Ele não fez isso durante todo o ano, ele não vai fazer isso agora no Mundial. Esperamos, né? O Fabiano, só tem uma situação que o Renato retornou o jogador que saiu por lesão diretamente para titularidade. Foi o caso do Barrios. Né? Foi o único que ele mudou essa forma de realizar e voltar ou não o jogador que sai por lesão, né? Foi com o Barrios. Ele imediatamente colocou o Barrios. Imediatamente não, o Barrios teve um tempo para se recuperar, uns 3, 4 jogos que ele ficou fora depois da lesão, e aí ele firmou o Barrios como titular. Mas, se a gente analisar, foi o único jogador, assim, se tu quiser dizer quem é que destoou um pouco, né, principalmente o Barrios. Nos 2 jogos finais, o raciocínio do Renato. Foi o Barrios. Então pode ser que isso sirva de lição para o próprio Renato, né? Não, mas eu firmei um jogador no retorno de uma lesão e ele não conseguiu imediatamente dar a resposta. Então pode ser que daí sim ele escolha então o Michel, né, porque o Michel e o Jailson estão jogando, estão com uma qualidade e uma condição física e técnica mais apurada que o Michel próprio Michael. O Michel, depois que perdeu a posição para o Jailson, ele tem entrado em praticamente todos os jogos. Então ele tem o ritmo, né? Ele tem o entrosamento com o grupo. Essa que seria a dificuldade para o Maicon. Mas o Maicon saiu. É bom a gente contextualizar e dar datas, até para que o torcedor possa raciocinar e interagir conosco e definir conosco, ou pelo menos criar uma tendência, porque quem vai definir é o Renato. O Maicon saiu do Grêmio, parou de jogar pelo Tricolor no dia 31 de agosto. Muito tempo. É praticamente um semestre sem atuar. É muito tempo. É muito tempo. Quando a gente fala, o Raul cita bem esse exemplo do Barrios. O Barrios ficou 3 ou 4 jogos fora. Isso, 3 ou 4 jogos por lesão. O Maicon tá fora todo mês de setembro, todo mês de outubro, todo mês de novembro. São 3 meses e meio fora. É muito tempo, né? E uma situação assim que, né, a gente não cansa de elogiar o técnico Renato, porque realmente ele foi uma surpresa muito positiva, né? Falado por todos que acompanham o futebol, que ele está, assim, até nas entrevistas, com uma qualidade de resposta, uma qualidade de manifestar como ele vai fazer, como ele vai agir, né? Então, ele ao longo desse 2017, e já em final de 2016, até campeão da Copa do Brasil, o Renato tem uma característica que eu acho muito importante para um condutor de processos, ou um gestor,
no caso dele, o presidente do vestiário, né? Qual a qualidade? É ele sempre dizer aquilo que ele vai fazer. Não ser aquele técnico lacônico, né? Que não, vou surpreender na hora da escalação, vou chegar agora lá e tirar o coelho da cartola, como alguns técnicos eventualmente acabam fazendo no decorrer da carreira, né? Que também não, né? Cada um tem um jeito de fazer as suas escolhas e tal, mas essas surpresas assim, né, de coelho da cartola é muito difícil que tenha sucesso, muito contrário. Na maioria, se fizer uma análise, um retrocesso, né, das tipos de escolhas, sempre foi em prejuízo da equipe, né, que quer pegar um lateral direito e colocar na frente, ou o contrário, pegar um cara da frente e colocar na lateral, ou descobrir um zagueiro e botar de atacante, como a gente viu ao longo da história do futebol, né? E o Renato, não, ele tem dito, vou fazer isso e ele está sempre simplificando as suas decisões. E uma prova disso foi o substituto do Arthur na lista para o Mundial, que foi o zagueiro. O lateral, o Léo Gomes, né, o Leonardo. E ele já antecipou que a ideia do lateral é colocar o outro Léo pro meio de campo. Né? Então ele como o Rolf falou, ele não faz salada de fruta com a imprensa. Será que ele ele faz uma coisa, por isso que eu não canso de elogiar, ele não fica criando um sujeito que tu olha, mas que sujeito inteligente, ele tem tudo guardado na cabeça dele. Não, o Renato ele expõe mesmo o que ele vai fazer de forma transparente, isso é o mais importante, por isso essa identificação com o torcedor. Né? Ele não fica usando de subterfúgio, de esconder, não vou dizer quem eu vou botar. Ele avisa que vai fazer, faz o que ele diz, que claro, um ou outro sistema de jogo, tática, como ele vai postar a equipe, lógico, ele guarda para o vestiário, para o grupo de atletas. Né? Mas então, isso faz com que essa transparência, cada vez mais o torcedor fica mais fã dele. Né? E ele consegue, com isso, mostrar de forma tranquila. Pode um ou outro, como nós estamos aqui, nós estamos debatendo duas opções. Né? Porque muito provavelmente ele não vai largar uma terceira agora lá, tirou da cartola, lá vai botar um jogador. Por quê? Porque tem dado resultado. O resultado está muito bom com esse tipo de agir dele. E essa transparência dele não é apenas taticamente. Né? Ele mostrou no decorrer de 2017 que ele praticou a humildade. Né? Muitas pessoas duvidavam, muitas vezes algumas entrevistas um pouco irônicas, algumas palavras erradas. Exemplo, o drone. Ele assumiu, disse que foi ele, né? Disse que não chegou as imagens para ele, mas que foi ele que teve a ideia, enfim. E não é, a gente sabe, no mundo do futebol, qual técnico iria assumir uma situação dessa. Eu acho que o Renato, essa transparência não é só taticamente, num contexto geral. Ele já pediu desculpas várias vezes durante o ano e disse, realmente, errei, realmente mudei errado, realmente perdemos, ou realmente não deveria ir com um time misto, deveria ir com os titulares. Ele já fez isso. E isso ele ganha o torcedor. Né? Ele, por antecipação, quando usa a equipe reserva, pede desculpas e diz, mas a culpa não é minha, a culpa é do calendário. A culpa, aliás, falando nessa questão de culpa do calendário, o Footstats, que é um portal que é voltado para estatísticas e números do futebol, fez um levantamento sobre o calendário brasileiro. A média de jogos, não só do calendário brasileiro, mas em comparação com outras ligas, com outras competições, sejam competições europeias, na Ásia, porque tem o campeonato do Japão citado aqui, ou sul-americanas, porque são citados exemplos da Colômbia e da Argentina. Clubes brasileiros, em média neste ano, disputaram 68,7 partidas, 69 jogos. Vamos pegar o exemplo da Espanha, o Real Madrid, que vai ser o adversário do Grêmio. Em média, os espanhóis disputaram 46,7, 47 jogos. São 21 jogos, 22 jogos a menos. É muita diferença, né, Raul? A característica, né, dos nossos calendários, e em especial do Brasil, né?
Mas a gente tem visto que isso começou a ultrapassar as fronteiras do próprio Brasil, né? Que a Libertadores ela já ficou mais alongada, né? A forma de disputa praticamente o ano inteiro. No caso do Grêmio até não aumentou o número de jogos, aumentou para quem disputa a fase preliminar, aumentou o espaçamento. Mas que atrapalha, né? Atrapalhou esse ano a vida do Grêmio no Brasileiro e até na Copa do Brasil. Acabou atrapalhando. Em determinado momento, o próprio torcedor gremista dizia, puxa, se a Libertadores esse ano fosse até agosto, porque em agosto, até ali 15, 16 de agosto, que foi o período em que o Grêmio começou aquela disputa de Copa do Brasil com o Cruzeiro, até aquele momento o Grêmio estava voando. Marcava 1 ou 2 gols como visitante, marcava gols em todos os jogos, tinha todos os jogadores à disposição. Em determinado momento, ali em setembro, outubro, o torcedor gremista pensou, puxa, se a Libertadores fosse só até agosto, era nossa com certeza. Agora vamos ter que disputar. Conseguiu o resultado, mas essa mudança também faz com que as coisas aconteçam de uma maneira muito mais atropelada. O Fabiano estava citando, e às vezes a gente, no calor de tudo que vai acontecendo, esquece. O Grêmio foi campeão da Libertadores semana passada. E já está no Mundial. Já está na outra disputa. Olha a logística, inclusive, que o Grêmio teve que montar. Não, acompanhando o Grêmio no dia a dia lá, conseguimos notar... Há uma semana era feriado em Porto Alegre, decretado pelo Renato. Feriado em Porto Alegre. A luta que foi para o pessoal do operacional, logística, para conseguir visto para alguns que não tinham. Tá? Aí tu imagina, o Grêmio, logicamente, tem uma facilidade para isso. Tu imagina o torcedor, né? Falávamos aqui em off, inclusive quero mandar um grande abraço, porque o pessoal está todo na audiência, o pessoal do ônibus que viajou conosco para a Argentina, e hoje pela manhã teve uma sequência ali de 2, 3 comemorando, chegou o visto, vou conseguir. O pessoal já estava com um pacote, com a aérea, com a agência comprada na expectativa do visto. E hoje pela manhã foi liberado alguns, então o pessoal estava comemorando e muito. Tu imagina o Grêmio, porque o Grêmio, além dos jogadores inscritos, vai levar todo mundo, né? Marcelo Oliveira, o Arthur vai, porque o Arthur parece que recebeu um convite aí para participar de uma transmissão. Recebeu o convite ao vivo do Galvão no Bem Amigos. Aquele convite do tipo, tem que aceitar, né? Ao vivo. Não, mas foi... eu até tava acompanhando nesse momento. Foi espontâneo, assim? Foi espontâneo, foi o Galvão. Pô, já que tu não vai pro Mundial, porque a transmissão da Globo, e todo mundo sabe que a Globo vai transmitir, não tem porque a gente omitir isso, a transmissão da Globo provavelmente, isso é um chute meu, não é uma informação, será de São Paulo. Porque o Galvão mesmo disse, pô, o que tu acha de vir aqui participar conosco da transmissão? Aí o Arthur, pô, topo, vai ser um prazer. Só que o Arthur não sabia naquele momento que ele iria para os Emirados. Sim. E dificilmente. Então, até porque naquele momento a informação era de que o Arthur não viajaria. Então, claro, ficou um clima de descontração ali, uma aceitação por parte do Arthur, mas não deve se confirmar, até porque o Arthur, a princípio, não iria para os Emirados Árabes. E aí, mais um ponto importante. O Grêmio dividiu a sua delegação e algumas pessoas pensam, pô, mas que ruim dividir a delegação. Parte vai por Londres, fica esperando não sei quantas horas no aeroporto de Heathrow, em Londres. Outra parte vai para Frankfurt. Aí vão viajar separados. Primeiro, não muda nada. Vão chegar no mesmo horário. Saíram no mesmo horário e vão chegar no mesmo horário. A diferença é que alguns esperaram algumas horas a mais em São Paulo e outros esperaram algumas horas a mais em Londres. Essa é a diferença. Segundo, essa divisão de delegação foi para que todos pudessem viajar em classe executiva. Os jogadores, nem toda a direção. Só o presidente, o Renato, talvez o Odorico e os jogadores em executiva. Os demais, todos em classe econômica. Que, aliás, a classe econômica de alguns desses voos é melhor do que muita executiva também. Boa. Especialmente da Emirates. Não estamos cobrando nada pelo Merchan, até porque é a empresa que vai para lá, a principal, mas... Tinha um voo saindo de São Paulo, só que o Grêmio, para dar conforto aos seus jogadores, preferiu uma viagem um pouco maior, numa estrutura melhor. E faz certo nisso, né, Raul? Sim, tem que dar todo o conforto, como foi falado, né, pelo Fabiano, por ti mesmo. O Grêmio, há uma semana, estava decidindo, né? Toda a carga emocional, no outro dia estava comemorando, e no outro dia comemorando. Tudo isso dá um certo desgaste, né?
tanto emocional como físico mesmo, né? Dos jogadores se recuperar. Então, praticamente, estão viajando e se recuperando. Né? E já vai para o jogo dia 12, é uma final. Né? Uma semifinal, na verdade, mas... então também vai ter uma carga emocional de passar, então tem que haver uma remobilização, então tem que viajar bem mesmo, com todo conforto, né, o máximo possível, né? Não, essa hora não tem que medir esforços, e a gente elogiou, até quero fazer também aqui um elogio, né? Elogiou muito o Renato, só que o Renato teve um respaldo, né, do presidente Romildo, que também teve uma atuação bem discreta no ano, seus vice-presidentes, discreta no sentido de não querer ficar aparecendo e tal, né, fazendo jogadinhas para jogar para o torcedor e aquelas coisas todas, né, atuou quando devia atuar agora no final, na reta final, né, usou mesmo o expediente de dirigente, isso na Argentina, né, foi importante. Alguns até acharam que não, alguns da imprensa até, não, acho que não era o momento para mudar o foco. Não. O Grêmio marcou posição na Comebol. É isto nesse momento, né? Não tem outra coisa, ele não vai jogar. Então é isso que ele tem que fazer. Na terça-feira, no reconhecimento do Grêmio, no La Fortaleza, lá em Lanús, os jogadores realizavam o reconhecimento no gramado e na arquibancada o presidente conversava com representantes da Comebol. E isso nos chamou muito a atenção. Sim, é cada um cuidando exatamente cada um cuida do seu trabalho. A sua. Né? Tu tem um sujeito como o Renato no vestiário, quanto menos tu te meter no vestiário, é melhor. Menos querer interferir, né? E no momento que teve que interferir, ali no final do Campeonato Gaúcho, antes do início do Brasileiro, ali o presidente desceu. Desceu e teve uma conversa, né? Não foi lá, como já vimos também... Não chegou chutando porta... Mas depende da personalidade de cada pessoa. Tem pessoas que têm a personalidade lá de xingar todo mundo e também funciona muitas vezes, né? Não é o caso do presidente Romildo. Ele usou do expediente que é da característica dele, um sujeito ponderado, um sujeito mais discreto. Bom, foi lá, conversou e obteve o resultado. Uma remobilização do grupo do Grêmio de novo, que foi importante. Então a gente tem que elogiar, né? Porque nos momentos ruins a gente está cavalheiro para fazer as críticas, mas no momento tão bom assim tem que se elogiar mesmo. O Pelaipe, por exemplo, seria um cara que chegaria no vestiário batendo... Sim, depende da característica. É o estilo. Né? E eu lembrei do Pelaipe porque no última vinda aqui ao programa, o Pelaipe estava também participando, por isso que me veio. E são características diferentes. Mas o mais importante, muito mais para a característica do dirigente, tu tem que saber a característica do teu grupo também. Tentar conhecer o fazer uma leitura do que funciona. Reagir o grupo com a gritaria. É que nem garoto. Tem garoto que se tu xingar, ele vai sumir. Né? E tem outros que tu xingar, ele vem para fora, fica bravo contigo e dá a resposta e tal. Né? Então, tem que conhecer o grupo. Né? E esse grupo, pelo que mostrou aí já o ano passado e esse ano, é um grupo de ser abraçado. Né? O Renato abraçou, o Renato protege, ele sempre fala. O Renato poucas vezes verbalizou, pelo menos nas entrevistas, né, alguma coisa, dizendo, o time não jogou bem ou culpa de alguém. Ele nunca culpou o goleiro, o zagueiro, e às vezes falharam, né? Óbvio que ao longo de vários campeonatos pode ocorrer a falha. Mas ele sempre tentou preservar, proteger o grupo, dizendo, não, a escolha foi essa, o grupo, sempre usando a palavra grupo, o meu grupo, né? Então ele nunca segregou, nunca separou, né? Eles e eu. Como às vezes tu vê treinadores, infelizmente, acabam cometendo essa falha na entrevista, mas deixa transparecer que é ele. Tem treinadores que na entrevista coletiva o grupo perde e nós ganhamos. Nós ganhamos. Ganha por ideia dele. Aí quando perdeu, eles perderam. Quando ganha é a tática. Quando perde é porque o treinador não entra e não marca gol. Muito poucas vezes eu vi, assim, que eu acompanho sempre, eu me ligo muito só nas colocações, aí tu vê como é que tá a relação. E o Renato sempre puxou para ele essas... E essa defesa, principalmente quando ele decidiu por um time misto no Campeonato Brasileiro, veio a derrota e a primeira pergunta, Renato, será que a opção foi certa? Sim, foi certa. O time foi bem, ele sempre traz a responsabilidade para ele. Não só pro grupo principal, mas para esses jogadores que
acabaram sendo utilizados, né? Alguns jogadores foram protestados. O Bressan é protestado o ano todo, mas eu acho que agora ele vai conseguir mudar essa imagem dele, porque ele foi muito bem na Argentina. Falando aí, Fabiano, meu Maurício, me lembrou essas situações que a gente comenta aqui, quase um filme, né? Que se tu analisar o grupo de jogadores do Grêmio, individualmente, todos eles tiveram que vencer uma batalha... Provar alguma coisa. Profissional, em relação ao nome deles mesmo, com o torcedor, com a própria imprensa, né? Pelas críticas que até então ele sofreu, né? Ou o ano passado ou esse ano mesmo, né? Então tu vem no Marcelo Groy, no Edilson, que já teve 2 vezes no Grêmio, a outra ocasião que ele passou aqui não foi bem. A contratação do Jeromel foi criticada. O Jeromel foi criticado quando chegou. O Jeromel, que demorou para jogar, para ser titular. E aí tu vai. O Kahneman ninguém conhecia, né? Mas ninguém conhecia. Mas então... o Kahneman, até por relatos de colegas da Argentina, alguns davam pau, entre aspas, na busca do Grêmio pelo Kahneman, porque é um zagueiro que dizem que bate muito. Primeiro que a gente viu que não bate muito. Não bate? Só pelo desarma. contrário. Ele desarma, né? E outra, quando falaram, porque é um zagueiro que é mais aguerrido do que técnico, quando um setorista... Um torcedor me mostrou um depoimento de um setorista da Argentina. Aí ele me falando, olha o que a gente está buscando. Eu falei, esse é o zagueiro que o Grêmio precisa. O zagueiro técnico, o zagueiro para construir, vamos dizer assim, é o Jeromel. Agora precisa de um zagueiro xerifão ali ao lado. E o Kahneman fechou muito bem. É uma característica nossa aqui da região. O zagueiro que não dá espaço, o zagueiro que chega duro, é o zagueiro que bate. Mas a melhor escolha de descrição de zaga é um técnico e um que chega. É o técnico e o rompedor. É o técnico. Sempre deu certo. Isso há muito tempo atrás era no nosso futebol. Desde as categorias de base. É uma empresa de sucesso. Sim, a empresa de sucesso tem o presidente, que é o relacionamento, é o político, é o gente boa, e tem o vice que diz não para todo mundo. E normalmente é o vice financeiro. É o financeiro, que é o Jeromel, que é uma categoria. Ele tem o... Eu costumo dizer que tu passa pelo Jeromel no shopping sem saber que é jogador de futebol. São exatamente os papéis que cada um tem. O Grêmio definiu bem durante o ano cada papel de cada um no seu papel. Houve pouca atuação de um se metendo no papel do outro. E isso acabou agregando o grupo, tornando o grupo mais coeso, exatamente por isso. Cada um fazendo a sua função. Basta ver que o Renato poucas vezes usou jogador, fora o Léo Moura, que tem muita qualidade técnica, né? Mas se tu analisar, poucas vezes ele fez alterações. E aquela história do Luan com base, o Luan poder jogar de centroavante, já tinha mostrado isso. Mas não teve assim nuances, diferenças de querer inventar demais. Então, essa coisa de cada um fazer a sua, tanto dentro como fora de campo, né, tornou o Grêmio um clube fácil de gerir. Dentro de campo ficou tudo fácil. A vida parece que fica simples, né? Tu analisa e tu vê assim, a coisa fluiu, né? Tanto que gera, amigos meus colorados, né? Um ciúmes até salutar, né? O Grêmio, porque o Renato é bom, porque o fulano é bom. Mas por quê? Porque tem acontecido isso. Mas às vezes as pessoas, Maurício, às vezes elas não sabem por quê. E o presidente até falou, tem que saber porque perdeu, saber porque ganhou. E as pessoas não sabem porque um grupo se torna vencedor, né, em detrimento de um que não consegue se organizar. Depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre o ranking que coloca Renato Portaluppi como o segundo melhor técnico no momento no futebol mundial. Nós já voltamos. Uma e 32 de volta com o nosso preliminar A Imagem do Futebol, recebendo no debate Raul Mendes da Rocha, conselheiro do Grêmio, ex-atleta do Tricolor, e o Fabiano Barbosa, jornalista, radialista, trabalhando na Rádio Saldanha um novo projeto online. A gente estava falando sobre a dificuldade de logística do Grêmio e também dos torcedores, tanto que o Grêmio
está confeccionando, já está praticamente pronto, um manual de comportamento ao torcedor. Porque a gente sabe, os Emirados Árabes é um país fechado, com regras muito rígidas. Então, para o torcedor que vai assistir o Mundial de Clubes, o Grêmio está preparando um guia com informações de costumes da região, como é que tem que preparar, por exemplo, a vestimenta de uma mulher que vai aos Emirados Árabes, ela tem que ser especial, não precisa necessariamente utilizar a burca, mas tem que ser mais comportada, tem todo um regramento da sociedade lá nos Emirados Árabes que precisa ser respeitado pelo torcedor gremista. E o Grêmio está com dificuldades também, por conta de um Mundial ser nos Emirados Árabes, de definir com a FIFA se vai ser possível a utilização de faixas, de bumbos, de bandeiras. Em alguns mundiais a FIFA libera isso, mas não liberou em nenhum mundial até o momento nos Emirados Árabes, até porque é uma cultura diferente, é uma cultura fechada, tem que respeitar o Islã, por mais que a pessoa tem o direito de concordar ou não com religião XY, com doutrina XY, mas quando a gente vai na casa deles, tem que respeitar, tem que seguir as regras, minimamente. Claro, as regras são muito mais flexíveis para os turistas do que para os moradores e quem segue o Islã. Mas, por exemplo, nos Emirados Árabes, se a pessoa for vista bebendo na rua, bebida alcoólica, vai ter problema. Então, são detalhes simples, né? Tava discutindo aqui, eu tava rindo porque é o assunto no grupo do ônibus esse que fomos. Exato. Inclusive, agora eles falaram a preocupação de como iriam consumir bebida alcoólica lá no Emirados. E fazer o churrasquinho na volta do estádio. Não, e levaram para a Argentina, neste ônibus que fomos, levaram uma churrasqueira. E a preocupação deles era essa, como é que eles iriam consumir bebida alcoólica lá? Não consome porque esse visto aí pode ser o último. Aí eu disse para eles, primeiro, no avião não vai entrar cooler. Porque no ônibus foi muitos, né? Segundo, a carne é cara lá, não arrisca, não vai ter churrasqueira. Vão ter que mudar os hábitos por uns 5, 6 dias aí, pessoal. Mas lá tem carne de carneiro, né? Vai comer churrasco de carneiro, muito bom. Muito bom. A região da Arábia, né? A gente estava falando antes do intervalo, mais para o início do programa, sobre as escolhas do Renato, como ele recebe o apoio. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é muito claro disso. Não fosse o Renato o técnico do Grêmio, na fase que está o Renato, a crítica por levar o Leonardo e não o Jean-Pierre seria muito maior. Como é o Renato, tá tudo certo. O Jean-Pierre mostrou, principalmente no último jogo, que tem muita qualidade, né? Mostrou que o Grêmio está bem servido aí de jogador de meio campo pelas próximas, no mínimo, Jean-Pierre, 10 temporadas aí, né? PP, sim, PP. Muito bom jogador, que não vinha sendo utilizado, do nada surgiu, fez uma baita de uma partida, fez um gol de jogador experiente, porque teve a calma na frente do goleiro. Mas o Jean-Pierre já teve com o Jael, né? Quando o Jael foi o escolhido do Renato para Libertadores. Então ele já tinha resolvido essa questão já com o Jael. E é isso aí, né, Maurício? Ele escolhe e está dando certo, tem que ter crédito mesmo. Não tem outro destino, né? Tu pode, claro, fazer, não, acho que era a oportunidade do menino e tal, mas o menino, a gente sabe, vai ter a oportunidade, com certeza, né? E o Renato tem dado, né? Ele confia tanto nos meninos que ele bota para jogar contra o Atlético Mineiro, lá com Fred, Robinho, né, Elias. Quer dizer, e o Grêmio não ganhou por detalhe. Não ganhou por detalhe. Então ele confia, senão corria, tomar o risco de uma goleada, vai humilhar os garotos. Não, ele confiou e deram conta relativamente dela, não tanto pelo resultado, mas muito mais pela apresentação, né? Deixa eu recuperar rapidamente alguns dos destaques de hoje. A delegação gremista está em deslocamento nesse momento, os 2 voos já decolaram, devem chegar por volta no início da noite, ali entre 6h50, 7 horas da noite. Chega o Grêmio nos Emirados Árabes, aí tem uma viagem de 150 quilômetros até o seu hotel em Al Ain, onde o Grêmio vai disputar a primeira partida do Mundial de Clubes.
E a gente estava falando em torcida do Grêmio agora há pouco. Chama até atenção esse destaque que a nossa produção coloca aqui. A torcida tricolor levou 90 dias de punição do Ministério Público por utilizar sinalizadores em Lanús. O Grêmio tenta reverter essa decisão. Há uma proibição da utilização dos sinalizadores, a torcida utilizou, foi punida, mas chama a atenção que algumas punições estão correndo muito rápido. Né? Se a torcida do Corinthians vai ser punida severamente, né? Que eles pararam o jogo lá no jogo final e por muito tempo, né? Então, às vezes a medida pro Grêmio ela não está na mesma proporção quando é estendida para qualquer outro. Né? Daqui a pouco a medida que é aplicada ao Grêmio aqui seja correta. O Ministério Público, o juizado, o torcedor podem estar absolutamente corretos. Só que não se aplica esse critério no país inteiro. Exatamente. Então, essa equidade tu tem que observar também. Porque senão tu fica usando um expediente completamente destoando do restante do país. Porque quando tu tem as proporções nacionais, ela também tem que ser analisada as medidas que tu toma. Tu não pode ser um isolado lá querendo ser o mais realista que o rei, né? Tu tem que ser ponderado também até para aplicar a lei. Não pode sair, não, vamos punir, que não interessa os outros. Não, interessa sim. Tu tem que fazer uma análise e aí eu posso falar de cadeira, né? Muitas vezes as decisões ela tem que analisar a conduta do homem médio, a conduta da média da sociedade, tudo isso tem que ser sopesado para te aplicar a própria lei, quer seja pelo judiciário ou mesmo pelo Ministério Público. E tu tem, nesse caso de clubes e torcidas que tem amplitude, um time de amplitude nacional, tu tem que olhar lá fora como é que estão fazendo São Paulo, no Rio. Tu não pode chegar aqui querer detonar uma torcida, toda uma história, né? Querendo ser, como eu disse, mais realista que o rei. Né? E a Conmebol, quem poderia punir? Essa é a pergunta. Porque errado, claro que é errado, sinalizador, foguete, não se discute se é certo ou errado. Na lei diz que não pode, fez, então tem que ser punido. Mas por que eu perguntei sobre a Conmebol? A estrutura do La Fortaleza não teria condições alguma de receber uma final de Libertadores. Isso é uma reflexão também que... a estrutura é pequena. A Conmebol é quase uma monarquia, né? Um resquício de monarquia. A característica, não tem nem tribunal para decidir os casos, né? Não judiciário, mas... Não é um julgamento, é uma decisão arbitrária. É uma decisão arbitrária, se reúne lá, decide e acabou. Isso em relação à própria arbitragem, em relação às penas para as equipes, é o bel prazer do monarca, né? Que está completamente defasada, não melhorou, eles falam que vão tentar melhorar, estão tentando... Vão modernizar. Tem equipe de marketing para divulgar o que vão fazer, mas por enquanto ainda não ocorreu. Ficaríamos aqui um mês de programa discutindo a Conmebol, né? Fabiano e Maurício. A CBF também. A CBF é assim, a FIFA é assim. A FIFA era o rei e os súditos, né? Qualquer coisa contra a FIFA, tu estava fadado a ser excluído do mundo. Né? Tinha que mudar a regra, inclusive lei nacional para ter Copa do Mundo. Enfim, a direção colorada está buscando a contratação do atacante argentino Walter Montoya, de 24 anos, do Sevilha. Mas é complicada, porque o Boca está na parada, o River está na parada e o Tijuana do México. Boca e River estariam dispostos a pagar $5 milhões pelo jogador. Então, é bem complicado de apostar nessa definição e a gente já comentava, são 39 equipes já classificadas para a Libertadores, dentre as quais grandes equipes do cenário sul-americano, Boca, River, tem Cruzeiro, tem Corinthians, tem Grêmio, são muitas equipes importantes na disputa da Libertadores do próximo ano. Já voltamos. Becker e Fisch alerta, direito de trânsito. Você teve suspenso o seu direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se 3239-6689. Portovans. Veículos multimarcas a diesel com injeção eletrônica, principalmente ano 2005. Euro 3 e Euro 5. Sistema Common Rail. Recuperamos e recodificamos o seu injetor eletrônico. Bosch, Denso, Siemens e Delphi.
Recuperamos sua bomba de alta pressão. Portovans, Avenida Maranhão, 888 em Porto Alegre, telefone 3371-3842. Invista em segurança para você e a sua família com a Protegere. Por um valor muito baixo por mês, você tem equipamento e instalação incluídos. Sua casa ou apartamento vão contar com um inteligente sistema de monitoramento e uma equipe de especialistas altamente treinados, protegendo você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durma tranquilo com a Protegere. O telefone é o 3365-2755. Não esqueça, pensou em segurança, pensou Protegere. Personal Car. Você está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarca seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Euclides da Cunha 606. 3573-1900 é o telefone. A Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Raul, tem um ranking, foi divulgado por um site inglês, que coloca Zinedine Zidane como o melhor técnico no momento, Renato Portaluppi como o segundo treinador nesse ranking de importância, de decisões, de conquistas. Você concorda nessa linha mesmo? Se é um site inglês, eu acredito. Mas coloca o Marcelo Galhardo em quinto, técnico do River. É um povo muito sério, né? Muito... Não, mas esses rankings, ele serve muito também para que a gente primeiro brinque com o arquirrival, ou com o irmão, né? Olha onde é que está o nosso técnico, isso aí faz parte até da... O Grêmio é o quarto nesse ranking, passou o Manchester United agora. Mas mostra mais ou menos o cenário atual, né? A gente também, alguns chamam que nós temos a característica de caranguejo, puxar para baixo, né? O gaúcho tem esse jeito de ser, assim, sempre ele prefere que às vezes que as coisas ruins aconteçam, porque daí aí ele fica grandão, faz a crítica e tal, né? Então tem mania de... Quando as coisas boas também vêm, vamos saber explorar isso, vamos tirar a nosso favor essas situações, né? E o Grêmio tem que aproveitar, isso tem em outros programas aí, aqui mesmo eu já falei, né, Maurício? É um grande momento do Grêmio aproveitar para estender na questão do marketing a marca além das fronteiras. Tenho certeza que deve ter gente pensando bem nisso, né? E esses rankings servem para isso, né? Porque se é um site inglês, bom, lá na Europa, lá na Inglaterra, no Reino Unido, tem gente que vê que o Grêmio está em segundo, o Renato, o técnico, está em segundo, né? O Grêmio está em quarto. Então, isso é o momento de tu acelerar esses processos. Não dá para perder tempo, tem que correr atrás, porque é o grande momento. Então, isso serve para isso, para te explorar do ponto de vista da marca, marketing, e tentar isso aí, reverter o quê? Lá na frente, em grana para o clube novamente buscar esse equilíbrio. Obrigado, Raul, muito obrigado, Fabiano. Às 19 horas no Cadeira Cativa, a gente vai explorar mais sobre o pedido de suplementação orçamentária do Inter. Alguns conselheiros defendem que foi acima do permitido pela lei. Até a noite.